evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus. Que letra poderosa, pastor. Eu lhe pergunto, de forma clara e objetiva, existe evangelho de fariseu? Não, não existe o evangelho de fariseu. Existem fariseus que adentram ao evangelho, mas não se deixam ser transformados pelo evangelho. Maravilha. Essa palavra da Aimee, essa música, ela foi muito importante, mas vamos contextualizar e explicar para que você entenda melhor. O que o pastor acabou de dizer, que não existe evangelho de fariseus, é no seguinte sentido. O fariseu era aquele conhecedor judeu, antes de Jesus Cristo, um conhecedor da palavra de Deus, mas que não estava no coração dele a palavra de Deus. Então ele conhecia e utilizava da palavra de Deus para os seus próprios interesses, para o seu benefício, para a sua vaidade. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Jesus condenava esses fariseus. Também não eram todos, não podemos generalizar. Aquele grupo de fariseus que fechou seu coração e pregava a palavra para benefícios próprios e não se entregava diretamente para Deus. Então, esses fariseus, eles não são donos do evangelho. O evangelho é de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos de evangelho de fariseus, e pode levar a entender que quem está escrevendo ou quem está trazendo essa palavra são os fariseus, aqueles que não estão comprometidos com seu coração na palavra de Deus, isso não é uma verdade. Então, fariseus eram judeus que eram grandes conhecedores da palavra de Deus, mas não tinham a palavra no coração. E o evangelho é toda a testificação da vida de Jesus. Também, nós não podemos dizer que é o evangelho de Mateus que escreveram o evangelho de Marcos, de Lucas ou de João. Esses 4 evangelistas tem o Evangelho de Jesus Cristo escrito sob a ótica deles, relatando o que aconteceu como testemunhas oculares ou pesquisadores da vida de Jesus. Então o Evangelho é de Jesus Cristo, o Evangelho é do Deus Altíssimo. Quem prega o Evangelho pode ser um fariseu de coração fechado, endurecido, que vai afastar pessoas do Evangelho, ou pode ser alguém transformado pela palavra de Deus, que vai aproximar pessoas do Evangelho. Essa é a principal diferença e o nosso nobre pastor Francisco vai contextualizar com a própria palavra de Deus para que a gente não se confunda e saiba qual é a essência do propósito de Jesus Cristo. Precisamos saber o que é o evangelho. O evangelho é a boa notícia. No grego, o evangelho significa boa notícia. E Paulo vem com essa boa notícia, dizendo em Romanos 1,16, Paulo diz, não me envergonho dessa boa notícia, deste evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho significa boa notícia e o evangelho, ele é o poder de Deus para salvar, para trazer o homem de volta a um relacionamento com Deus. Somente através do evangelho, pelo poder de Deus, isso é possível. E pastor Francisco, aqueles que se apoderam, os fariseus da época, que se apoderam do evangelho para benefício pessoal, para mesquinharia, para o orgulho, eu te pergunto, esses homens, e a gente fala em fariseus porque é uma referência bíblica, mas que hoje também podem ser pastores, podem ser pregadores, podem ser evangelistas, mas que não viveram essa transformação. Eles podem afastar as pessoas da palavra verdadeira de Deus? Aí que mora o perigo, exatamente porque essas pessoas, ao falarem desse evangelho, a própria vida delas não mostra a transformação por esse evangelho. Então, quando eu olho um pregador e conheço o seu histórico e vejo que ele fala, mas não faz, é aí que entra a questão do fariseu. O evangelho, quando Paulo se converte ao evangelho, Paulo tira toda essa roupagem do mundo, do engano, da mentira, e agora ele se apropria do evangelho como poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Obviamente que nós precisamos conhecer a Bíblia para poder analisar a fala de um pregador e se está realmente dentro do contexto da palavra do Senhor. Então o evangelho é para mim, é para você, para que possamos por ele ser alcançados. E essa é a importância, conhecer a palavra de Deus. É por isso que, se você não está inscrito no canal, se inscreva logo, porque nós temos a palavra real comentada, capítulo por capítulo. Agora veja o que Jesus fala destes falsos pregadores que usam da palavra para benefício próprio. Palavras de Jesus, nós estamos em Mateus capítulo 23, versículo 14. Veja bem: ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para disfarçar, encenais longas orações. Encenais longas orações. E por isso recebereis castigo ainda mais severo. Meu amado, minha amada, nós temos que ter compaixão pelo nosso próximo. Nós estamos neste momento levando a palavra para você até a sua casa, porque nós queremos que você seja salvo, que você seja salva, que você encontre o Deus Altíssimo na tua vida. Mas aqueles que o fazem para benefícios próprios, seja para enriquecer à custa de fiéis, seja para lograr de evidência social, seja o motivo que for, que não seja santo, estes terão uma condenação ainda maior do que os outros pecadores, porque eles conhecem a palavra e, além de não se salvarem, e é disso que nós estamos falando. Esta música que nós estamos analisando e debatemos neste momento, nós concordamos sim com o relato colocado pela Aimee. Entretanto, fazemos uma ressalva que não podemos generalizar. Há muitos e muitos pregadores do verdadeiro evangelho. Mas para que você saiba se ele prega o verdadeiro evangelho ou não, você precisa conhecer o evangelho. Ler a palavra de Deus. Ler João, Marcos, Lucas, Mateus, para entender o que Jesus disse. E aí sim, termos nesses pregadores o conforto de Deus. Porque Deus vai falar por meio deles, não tenha dúvida disso. Mas precisamos conhecer o evangelho. E pergunto, pastor Francisco, o conhecer o evangelho, o hoje, para o aspecto prático, como isso funciona? Sem a palavra de Deus, dentro do nosso coração, dentro do nosso intelecto, não tem como nós conhecermos. Isso é uma crítica que é feita lá atrás. O próprio Deus falou: meu povo perece por não se debruçar sobre o conhecimento, não buscar, através da leitura da palavra de Deus, uma clareza, uma luz para tantas informações que nós temos hoje a respeito do Evangelho. O verdadeiro Evangelho é Cristo, é Jesus, foi a sua obra redentora, salvadora na vida da humanidade. Esse é o verdadeiro Evangelho, esses são os relatos dos apóstolos, dos discípulos, que relatam a história de Jesus. Então, quando nós focamos na palavra de Deus, não há dúvida de que tudo o que Jesus fez por nós é a boa notícia para sermos alcançados, para sermos livres, para sermos libertos de todo o mal e principalmente sermos tirados do ambiente onde o ser humano está de uma forma tão depravada, tão difícil, que cada dia mais a ira de Deus vai crescendo até chegar o dia do juízo. Então o evangelho é algo para me tirar dessa ira e trazer para os braços do Pai. E a gente sempre lembra, segundo a própria palavra de Deus, Deus é amor, mas Deus é justiça. Principalmente amor e justiça. Jesus Cristo, ele é o Deus vivo na terra. E o Deus vivo na terra diz: queremos menos sacrifícios e mais misericórdia. Do que adianta sacrificarmos várias coisas da nossa vida se ao olhar para o próximo a gente não tem misericórdia, não tem amor? Então esses mesmos fariseus, esses mesmos doutores da lei, quando perguntavam para Jesus: de toda a lei, o que é o mais importante? Então Jesus espreme toda a lei de Deus, espreme, sai só aquela essência. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu jamais vou pregar o evangelho de forma distorcida, porque eu tenho temor ao Senhor e eu tenho amor ao Senhor. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu jamais vou pregar o evangelho querendo uma intenção que não seja a libertação daquela pessoa. Ou seja, o amor é o tempero da vida, segundo o nosso próprio Deus Altíssimo. É o amor que nos une, é o amor que nos liga, e é o amor que faz com que nós preguemos o evangelho da forma real. É o amor que faz com que nós louvemos ao Deus Altíssimo todas as vezes que pregamos o evangelho. Aquele que não ama, e aí nós estamos falando daqueles fariseus, aquele que não ama tem o coração endurecido. E quem tem o coração endurecido, que não é por amor a Deus e ao próximo, ele faz para si mesmo. E todo aquele que faz para si mesmo perece, e o destino nós já sabemos qual será caso ele não venha a se arrepender. E aí entra a fala de Jesus em João 3,16, que ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor sempre é para o próximo. Jesus nos amou a ponto de se entregar por mim e por você. Então, o amor, ele vai muito além de uma expectativa humana, tá? Por isso que nós não compreendemos, mas nós podemos aceitar esse amor que restaura, que salva, que cura, que liberta a vida de todo ser humano. Jesus tem uma música, pastor, que eu gosto muito, do Leandro Borges, que ele comenta durante o louvor que Jesus não tem amor, ele é o próprio amor. Isso é uma verdade, porque ele quer a tua libertação, ele quer a minha libertação. Quando Deus diz que ele é pai, e eu como pai, pastor Francisco como pai, a gente se coloca nesse lugar. Nós amamos o nosso filho, os nossos filhos, nós damos tudo o que nós podemos pelo nosso filho. Entretanto, há muitas pessoas que não tiveram esse amor de pai e perdem a referência do que é o amor. E quando ouvem que Deus é pai, não, mas meu pai foi ausente, meu pai me espancava, uns foram abusados. Não é esse o pai celestial. O pai celestial é o pai perfeito. É aquele pai que está presente, é aquele pai que cuida, que cura, que repreende quando é necessário, com amor. Esse é o verdadeiro pai. Muitas das nossas referências de pai distorcem até a nossa visão sobre o evangelho. Mas Deus diz, o teu pai e a tua mãe podem te abandonar, eu jamais te abandonarei. Ou seja, é o pai verdadeiro. E é o pai desta terra e do plano que há de vir. E esse plano que há de vir, que ele está preparando um caminho para nós, uma morada especial, ali nós veremos face a face como realmente ele é. E isso é o que o inimigo tenta fazer para que você não alcance, te afastando do evangelho, te afastando da verdadeira vontade de Deus. Nesse momento, o pastor Francisco vai fazer uma última referência e nós vamos orar para abençoar o teu dia e para que você esteja nos braços do Pai, hoje e ao longo dos teus dias até a eternidade. Em João 14, Jesus disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Jesus falou ainda, na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu quero dizer a você, a sua morada está sendo preparada pelo próprio Criador. Foi Ele, é Ele e será sempre Ele que fará por nós aquilo que nenhum outro ser humano, ninguém pode fazer. Jesus, o nosso Senhor, o autor do Evangelho, fez para que nós estejamos de junto dele, não só nesta terra, mas para toda a eternidade. E em nome do Deus Altíssimo, nosso Pai, do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo, oraremos pela sua vida agora. Graças te damos, Senhor, por esse evangelho que nos alcançou, que nos libertou e que hoje podemos anunciá-lo. Senhor, podemos falar, podemos, Senhor, viver
Nós queremos mesmo, Senhor, que ele seja cada vez mais esclarecido, para que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo entendam que o Evangelho foi por causa delas, é para elas, Senhor, para serem realmente alcançadas, transformadas, Senhor, para vivermos a eternidade contigo. Graças te damos por esse Evangelho de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado, amada, que o seu dia seja abençoado e que você mergulhe no Evangelho. Se inscreva no canal, ative o sininho, quando vier novos vídeos, você será notificado, notificada e principalmente, veja os vídeos dos comentários do Evangelho, veja os vídeos em que nós, eu, missionário Diogo Duarte e o nosso amado pastor Francisco, debatemos questões atuais à luz do próprio Evangelho. Foi um prazer e uma honra Deus te trazer até aqui. Nos vemos no próximo.